Essa mensagem é para você que vive um silêncio cheio de perguntas. Para você que sabe que ele ou ela está com outra pessoa, mas que sente lá no fundo que ainda existe uma conexão entre vocês. E a pergunta que não sai da sua cabeça é: o que acontece quando a pessoa amada pensa em mim estando com a outra ou o outro? Será que essa pessoa sente culpa? Sente saudades? Será que compara? Será que existe ainda algo vivo entre nós? Hoje nós vamos olhar para isso com muita maturidade emocional, sem fantasia, sem promessas, sem ilusões. Então respira fundo e escolha entre a opção 1 e a opção 2. Escolha aquela que mais te chama, não racionaliza demais. A primeira que te puxou ali energeticamente costuma ser a certa para você. Tá certo? Então vamos lá, eu vou dando andamento aqui ao vídeo, vamos começar. A opção 1, respira fundo, vem comigo, traz tua energia e bora. Se tu escolheu essa pergunta, essa opção, a opção 1, quando a tua pessoa amada pensa em você estando com outra pessoa, o que acontece primeiro é um silêncio interno. Existe sentimento, existe uma memória emocional, existe sensibilidade, mas essa pessoa ela não permite que isso se expanda. Ela reprime, ela racionaliza, ela tenta ali organizar a própria mente para não mergulhar na emoção. E quando o seu nome ou sua lembrança surge, vem junto aquela sensação de bah, e se? Só que logo depois vem o controle. Essa pessoa, ela se lembra do que sentia por ti, mas também se lembra do que não conseguiu sustentar. Existe comparação? Sim. Mas não é uma comparação infantil. É uma comparação silenciosa. Ele ou ela percebe diferenças, percebe profundidade que talvez não tenha agora. Só que aqui está uma parte muito importante. Essa pessoa ela prefere manter a postura. Existe muito orgulho, muito controle emocional, muito desejo de não parecer ser vulnerável. Quando pensa em você, existe uma chama que reacende por segundos, mas que ele rapidamente volta para a realidade que ele decidiu construir. Não é que essa pessoa não sinta número 1, é que essa pessoa ela prefere administrar. E tem algo mais delicado aqui também. Essa pessoa pode sentir uma mistura de desejo e curiosidade. Ela pode imaginar conversas, encontros. Só que isso não significa em movimento concreto. Sabe? Ele ou ela, enfim, gosta de saber que existe uma conexão. Mas eu não vejo essa pessoa disposta a reorganizar a própria vida por isso. Então, assim, o que acontece quando ele ou ela pensa em você? Ele sente, mas controla. Ele lembra, mas não age. E tu precisa entender isso para não transformar pensamento em promessa. E se essa opção foi a tua, o aprendizado aqui é que nem todo sentimento reprimido vira em atitude. E se tu quiser entender o teu caso específico com mais profundidade, as consultas particulares estão disponíveis, tá? Porque cada história ela tem nuances que uma leitura coletiva muitas vezes não consegue alcançar. Tá bom, número 1? Então curta o vídeo, me siga que a gente continua essa conversa num outro momento. Então vamos lá agora para o número 2. Número 2
Respira, traz tua energia e vamos lá. Quando a tua pessoa amada pensa em ti, né, quando tá lá com a outra pessoa, o que acontece é que é uma instabilidade interna. Não é só lembrança, aqui é conflito. Ele ou ela pode estar vivendo algo atual, mas quando pensa em você, vem a algo mexe, sabe? Mexe porque existe um sentimento mal encerrado. Porque houve algo entre vocês que não terminou de uma forma limpa. Só que junto disso vem a culpa, vem medo, vem uma sensação de risco. Essa pessoa, ela sabe que pensar em ti enquanto está com outra revela algo que ele não quer admitir nem para si mesmo. Existe desejo? Sim. Existe conexão emocional ainda? Sim. Existe vontade de reviver em alguns momentos? Sim. E aqui também aparece a impulsividade. E aqui, diferentemente do número 1, que se reprimia, aqui pode haver movimento, só que ele tende a ser impulsivo. Pode ser uma mensagem repentina do nada, uma aproximação inesperada, e é algo movido pela emoção, não por uma estrutura. E isso é muito importante tu entender. Ele pode sentir intensamente quando pensa em ti. Só que intensidade não é sinônimo de decisão. Tanto que essa ação dele é de forma muito impulsiva, só que o afastamento também é de forma impulsiva logo em seguida. Existe muita imaturidade emocional nessa energia. Existe uma dificuldade em lidar com as consequências. Então, quando essa pessoa pensa em ti, ela pode até mesmo romantizar. Ela pode imaginar outra realidade. Só que depois a razão ou o medo entram em cena e essa pessoa recua. Essa energia mostra alguém completamente dividido. Não indiferente, mas dividido. E quando alguém está dividido, a tendência é manter as duas possibilidades ali em aberto, ao invés de escolher com clareza. Não é verdade? Por isso que se tu escolheu essa opção, a pergunta mais importante não é o que ele sente. Deveria ser, e aí? Tu aceitaria alguém que ainda não sabe o que realmente quer? E se essa leitura te tocou, número 2, talvez seja o momento de olhar para o seu limite emocional. E se tu quiser aprofundar a tua situação específica, as consultas particulares estão abertas, tá bom? Porque triângulos amorosos, ele tem detalhes que só numa análise individual a gente consegue analisar, né, de forma mais profunda do que uma tiragem coletiva. Independentemente da tua opção, pensar não é o mesmo que agir. Sentir não é o mesmo que escolher. E muitas vezes a gente se apega à ideia de que, se ele pensa em mim, ainda há algo. Não é verdade? Nós pensamos assim mesmo. Só que maturidade emocional é entender o que sustenta uma relação, não é só um pensamento escondido. É uma decisão clara. E se essa mensagem trouxe lucidez, já cumpriu o propósito. Deixe seu gostei, me siga, assim tu não perde nada, nenhum conteúdo. E lembre-se, tu merece alguém que não precisa esconder o que sente por você. Tá certo? Até o próximo vídeo.